Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa primeira aula de introdução a ontologia de matching, que pode ser traduzida como alinhamento de ontologias. Vamos lá? A web semântica é uma extensão da web em que os dados disponibilizados são semanticamente definidos. E esta característica permite que aplicações acessem dados de fontes diversificadas, processem esses dados e compartilhem seus resultados com outras aplicações. Mas como podemos viabilizar as operações da web semântica? Podemos viabilizar as operações da web semântica através do uso de ontologias, pois elas funcionam como um protocolo para a comunicação e o compartilhamento dos dados entre aplicações. Mas o que é uma ontologia? Ontologia é uma palavra que deriva do grego e é composta pelo termo ontos, que significa ser, e logia, que significa estudo. É um termo originalmente empregado na área de filosofia, que significa estudo do ser. Uma definição voltada para a área de computação diz que as ontologias descrevem um domínio de interesse, a especificação do significado dos termos que compõem esse domínio e como esses termos se relacionam. E ainda afirma que o fator principal na estrutura de uma ontologia é a hierarquia entre seus conceitos. Então, temos na figura 4 o círculo maior representando o domínio de conhecimento, os círculos menores em azul representando conceitos, que são os termos que pertencem a esse domínio, e as linhas representam como estes conceitos estão relacionados. Como principais vantagens do uso de ontologias na ciência da computação, podemos destacar que elas fornecem um vocabulário para a representação do conhecimento, ou seja, esse vocabulário tem por trás uma conceitualização que o sustenta, evitando assim interpretação ambíguas. Elas permitem o compartilhamento de conhecimento, sendo assim, caso exista uma ontologia que modele adequadamente certo domínio de conhecimento, essa pode ser compartilhada e usada por pessoas que desenvolvam aplicações dentro desse domínio. Elas fornecem uma descrição exata do conhecimento, que, diferentemente da linguagem natural, em que as palavras podem ter semântica totalmente diferente, conforme o seu contexto, a ontologia, por ser escrita em linguagem formal, ou seja, em linguagem matemática, não deixa espaço para este problema de semântica existente na linguagem natural. Ela auxilia ao reuso do conhecimento e auxilia na manutenção e documentação de sistemas computacionais. As ontologias representam conceitos compartilhados e possuem como maior benefício promover a interoperabilidade dos dados, ou seja, elas fornecem a conceitualização explícita e formal necessária aos dados. Na figura 5, temos duas ontologias de mesmo domínio, compartilhando conceitos. E na figura 6, temos a representação da ontologia viagem em OWL do editor de ontologias Proteger. Como o crescimento da quantidade de dados publicados na web semântica foi acompanhado de um aumento no número de ontologias definidas para especificar esses dados, e com o objetivo de estimular o reuso dessas ontologias, foram criados repositórios que armazenam coleções de ontologias. Esses repositórios permitem que os usuários possam identificar, reusar e publicar ontologias que descrevam o seu domínio de forma apropriada. Em cenários de múltiplas ontologias, representando conceitos de um mesmo domínio, é comum que exista sobreposição de conceitos entre ontologias. Por exemplo, na figura 8, encontramos sobreposição de conceitos nas ontologias O e O' do domínio de transporte. Então, como estabelecer a interoperabilidade dos dados e seu compartilhamento entre aplicações? Em situações como esta, para estabelecer a interoperabilidade dos dados e o seu compartilhamento entre aplicações,
é necessário lidar com o desafio da heterogeneidade existente entre os conceitos que compõem as ontologias. A heterogeneidade pode se apresentar de diversas formas, podendo ocorrer desde simples variações nos nomes dos conceitos, até diferenças em seus significados, granularidade ou perspectiva. Por exemplo, na figura 9, o domínio de conferências acadêmicas foi representado por duas ontologias diferentes que apresentam alguns tipos de compatibilidade, como diferentes nomes para o mesmo conceito, como código postal e CEP, e granularidade, como professor acadêmico e professor adjunto, por exemplo. Para lidar com o problema da heterogeneidade entre ontologias, foi criada a área de pesquisa de alinhamento de ontologias. A atividade de alinhar ontologias tem como objetivo principal identificar correspondências entre entidades das ontologias e gerar um alinhamento entre elas. Portanto, o alinhamento é formado por um conjunto de correspondências e uma correspondência é representada por um par de entidades e o tipo de relação existente entre elas, que pode ser de equivalência, generalização ou de junção. Na figura 10 é apresentada a identificação de correspondências entre entidades das ontologias O e O' do domínio de transporte. E podemos destacar nesta figura a força que denota a confiança da similaridade do alinhamento entre estas entidades. Na figura 11 é apresentado o alinhamento entre as ontologias conferência e CNT, e que o alinhamento é o conjunto das correspondências encontradas no processo de alinhamento de ontologias. Formalmente, Exaunar define o processo de alinhamento de ontologias como uma função f que, dado um par de ontologias O e O', opcionalmente um alinhamento de entrada A, um conjunto de parâmetros e um conjunto de recursos retorna um alinhamento à linha entre essas ontologias. Considerando esta definição, os parâmetros podem ser, por exemplo, pesos e thresholds, e os recursos externos podem ser, por exemplo, uma base lexa, como a WordNet. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Continue nos acompanhando no YouTube. Na próxima aula, vamos dar sequência ao nosso estudo através da ferramenta Alignment API, desenvolvida pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa em Informática e Automação da França. Fique com Deus, até a próxima aula.